Podcast 51. Desperte. Deus e o diabo estão na sua cabeça. Facebook e canal. Uma nova humanidade, Senhor Black. Aliança e a lei do Uno, verdade exposta. Meu sistema nervoso é meu único Deus. Isso pode ser uma metáfora, ou pode ser literal. Experiências não dependem de crenças, mas as crenças, muitas vezes, surgem das experiências. As experiências são interpretadas conforme a crença de cada um, conforme o filtro psicossocial religioso de cada indivíduo, e podem ser tão reais como sentir o sabor de uma comida. O indivíduo sente e experimenta, e isso é real para ele. A experiência em si, puramente, nada tem a ver com religião. A religião é o mau filtro que a interpreta. Experiências são experiências, e são sentidas e vivenciadas, trazendo sensações físicas, mentais e emocionais, que podem ser intensas ou fracas. É preciso entender que dogmas científicos nada têm a ver com a experiência individual em si, assim como a religião também não é a religião do indivíduo, que reveste experiências ocorridas em nível mental, espiritual, com interpretações religiosas, muitas vezes pessoais e tendenciosas. Isso não acontece com indivíduos sem vínculos religiosos e dogmáticos. Meu sistema nervoso é o único diabo. O sistema nervoso pode trazer prazer ou dor, como experiências e verdades individuais. Podem estar no sistema cérebro-espinhal, a origem do céu e do inferno, dependendo da experiência e dos estados alterados, em variados graus por variados meios, tais como ingestão de substâncias psicoativas, disciplina físico-mental, meditações, rituais, exercícios físicos extremos, privações e provações extremas, etc. O inferno não existe, ou existe, se as pessoas quiserem acreditar numa ilusão forjada. Inferno quer dizer o que está embaixo, inferior. E, de fato, aquilo que é inferior depende muito do referencial e do ponto de vista de cada um, com suas devidas justificativas, idiosincrasias e discernimento. O inferno de uma pessoa pode ser considerado um paraíso para outra. Mas, muitas vezes, quase tudo é o inferno e o diabo para o religioso fundamentalista. Contudo, é óbvio que nem todo mundo quer experimentar coisas novas ou diferentes em seu próprio cérebro, mente e espírito, por motivos diversos: tabus, preconceitos, desinformação, receios, medo do desconhecido, sendo o desconhecido o próprio indivíduo para ele mesmo, etc. Mas o fato de que céticos tenham medo, receio ou preconceito com experiências cerebrais, mentais e emocionais, não muda o fato de que tais experiências existem como experiências em si, sejam elas chamadas de fantasias, alucinações ou fenômenos religiosos e místicos. A experiência existe, e pronto. Nem a ciência, nem a religião mudam esse fato. Nada do que a ciência e a religião diz sobre isso importa para o indivíduo psiconauta. Não importam teorias científicas, nem dogmas religiosos. Muitos pseudocientistas apenas teorizam e repetem teorias de outros, sem ao menos fazer uma pesquisa em si mesmos, experimentando no próprio sistema nervoso a experiência transcendental, que transcende o comum e o corrente, o banal e o conveniente. Então, são apenas teorias para categorizar e classificar fenômenos cerebrais. E a real experiência com o assunto não há. É importante ter em mente que somente as experiências deveriam valorizar e validar qualquer opinião. Além disso, a única coisa que importa para um indivíduo é a experiência que ele vivencia. E é importante apenas para ele, não para o mundo, nem para a humanidade, nem para a ciência, ou para a religião.
A experiência é importante para quem a experimenta. E, desde que o indivíduo não queira impor à força crenças e dogmas baseadores em sua experiência, ou criar religiões doentias, não importam também as interpretações que ele tenha de sua experiência. As teorias científicas, nesse caso, nada importam, porque elas não mudam os fatos, nem apagam as experiências individuais. Nossa visão, audição, olfato, etc., funcionam, obviamente, porque temos cérebro. Outras experiências também ocorrem por causa do cérebro, experiências que não são comuns e correntes, porque o cérebro é alterado em seu funcionamento. Nada há de sobrenatural. São apenas experiências que não ocorrem normalmente, porque o cérebro também está condicionado ao comum e corrente, ao banal da vida cotidiana, e ao normal das percepções dos sentidos. Mas quando o cérebro é alterado, o indivíduo experimenta outras sensações, outros sentidos, além dos sentidos comuns, emoções não habituais, novas percepções, novos conhecimentos, etc. Exemplos sobre experiências individuais podem ser qualquer coisa. Alguém pode ter uma experiência maravilhosa, numa viagem, ou em qualquer outra coisa, e contar a outro como foi. O outro, jamais, vai saber como é a experiência, se não fizer essa viagem, sendo que ainda poderá experimentar sensações diferentes nessa mesma viagem, ou ainda não sentir nada e achar que a pessoa está inventando, exagerando ou mentindo sobre sua experiência. Como alguém pode dizer que sua experiência mental e emocional é falsa, que é uma fantasia, só porque outros não tiveram a mesma experiência? Como pode desvalidar a experiência emocional, física e mental, só porque outros não vivenciaram as mesmas coisas? Como pode dizer que a pessoa está inventando, e que sua experiência não pode ser comprovada em laboratório, como fato incontestável para a humanidade? Esse é o ponto da questão. Ninguém pode contestar a experiência de ninguém, porque ela é unicamente individual, pessoal e intransferível, vivenciada por um indivíduo, e que jamais outra pessoa, seja cientista, crente, descrente, etc., poderá sentir, ou talvez, chegar próximo. É uma verdade individual incontestável, e não alienações coletivas, impostas à força, ou sob ameaças dogmáticas. Assim são as experiências que ocorrem no cérebro mente espírito, como queira chamar, de cada indivíduo. Sim, espírito. Porque o espírito autoconsciente pode ser considerado a contraparte invisível de um cérebro potencializado e totalmente em atividade, funcionando em toda a sua capacidade, além do cotidiano, muitas vezes medíocre. Mas, apesar de tudo, é claro que ninguém é obrigado a experimentar nada mais além. Porém, negar que experiências individuais existam seria tão fanático e dogmático quanto qualquer postura fundamentalista e intransigente. Há fanatismo entre ateus, e há fanatismo na religião, especialmente quando, em certos assuntos, somente há teorias, sem a experiência pessoal no próprio sistema nervoso, e quando ditam regras, e lançam anátemas. Nem a ciência, nem a religião, podem ditar regras sobre experiências individuais, nem a religião, nem a ciência, podem cercear a natureza humana, nem regrar dogmaticamente vontades e desejos. Esse é o ponto. Além disso, a ciência, com toda a sua inegável utilidade, e a religião, servem ao sistema sociopolítico-econômico, que busca impedir que as pessoas tenham experiências diferentes do comum, e impedir que busquem expandir a consciência. O sistema, obviamente, faz de tudo para desestimular e desacreditar tais experiências, e disseminar ideias preconceituosas nas massas controladas por interesses políticos, por dogmas e tabus socio-religiosos, e por teorias cientificistas total ou parcialmente impostas, por vezes sutilmente. O cérebro humano é muito limitado em seu estado normal, podendo ter suas atividades potencializadas e expandidas. Mas isso
parece não ser interessante para o sistema sociopolítico religioso. Muitas pessoas, ao redor do mundo, pessoas de extremo senso comum e completamente desinformadas, criticam depreciativamente a busca por experiências, a busca pelo prazer e a busca pela expansão da consciência, que são empreendidas por diversos meios, tais como aqueles já mencionados, substâncias, rituais, práticas físicas e mentais, etc. Por outro lado, milhões de pessoas têm cometido os piores desatinos, as piores barbaridades e atrocidades, sem estar sob o efeito de coisa alguma. Milhões de pessoas causam acidentes, matam, roubam, humilham umas às outras, sofrem e fazem sofrer, sem estar sob o efeito de nada mais que sua própria ignorância, miséria interior e degradação, o que nem a ciência, nem a religião podem curar. Milhões sofrem de problemas psicológicos, traumas, complexos, manias, psicoses profundas, sem ao menos beberem álcool, sendo o álcool a droga da hipocrisia, que rende ao sistema milhões em dinheiro, enquanto milhões de pessoas fracas são aprisionadas pelo vício. Milhares enlouquecem e se matam após voltar dos horrores da guerra, uma coisa normal, comum e corrente, sem saber sequer da existência de meios que alteram a consciência, sadia e positivamente. O mundo é louco, e ninguém é normal, nem está completamente em sua sanidade, como as pessoas supõem. É preciso ter a mente aberta e discernimento. O fanatismo pode existir em todos os lugares, na religião, na ciência, no entretenimento, no lar. O preconceito também existe em todos os lugares, na religião, na ciência, na sociedade, nas famílias, etc. É interessante para o sistema que as pessoas não conheçam nada além do comum e corrente, nada além do que é oferecido sob controle e com a marca da restrição. As informações mais interessantes, talvez, não estejam abertamente disponíveis para as massas, não são divulgadas, porque é interessante para o sistema que as pessoas não saibam e não avancem. Mas, afinal, nem todo mundo está preparado para mais, para o desconhecido, para conhecer a si mesmo. A ciência, a religião e a cultura divulgam informações e desinformações controladas, difundem apenas o que eles querem que as pessoas saibam, divulgam aquilo que serve para desestimular as pessoas de buscarem mais, de experimentarem mais, de irem além dos limites que o sistema impõe, disseminando o medo, o cisma e os preconceitos científicos, religiosos e sociais. Isso tudo parece evidente. Muitas teorias não mudam os fatos e, nesses assuntos, não levam a nada. Certas teorias apenas desestimulam a busca pela experiência, pois as pessoas meramente dizem crer e evitam experimentar. E aqueles indivíduos inteligentes, de mente livre e discernimento, não pretendem impor suas experiências ao mundo, nem mudar as massas cegas. Afinal, o sistema já tem a sociedade no cabresto, já estabeleceram a conveniência, e o que as pessoas devem fazer, e o que devem pensar. Passar a vida preso a limitações cotidianas e banais, para muitas pessoas, é algo muito triste, deprimente e desestimulante. A vida sempre pode ser mais do que o comum e corrente. E muitos, felizmente, estão contra essa corrente limitadora, contra a moral, como dizem, e subvertem os paradigmas usuais e condicionados. Muitos não se contentam com essas limitações, com tantas regras inúteis e proibições pseudo-morais, baseadas em interesse sociopolítico e dominação religiosa, difundidas por meio de desinformações e preconceitos, blasfemando o Deus, diabo cerebral individual, com suas próprias verdades. Lembre-se de que Deus e o diabo estão na sua cabeça. Um faz-se passar pelo outro, e você, mesmo que não perceba, faz-se passar pelos dois. Por Adriano Camargo Monteiro, revisão, Sr. Black. Fim deste podcast. Você acabou de ouvir, podcast 51, Desperte, Deus e o Diabo.
estão na sua cabeça. E atenção, todos os sábados, às 18 horas, Hangout Live, do Sr. Black, no canal Uma Nova Humanidade, com muitas informações novas, sobre diversos temas. Material complementar a esse podcast, com textos, imagens, vídeos, links com artigos complementares, e outras fontes, vocês encontrarão em nossa página no Facebook, link na descrição deste vídeo. Acesse, e curta a nossa página, para receber as novas publicações, e não esqueça de ativar as notificações desse canal, clicando no sininho. Se ainda não é inscrito, inscreva-se. Conheça e curta nossos canais parceiros. Veja no canto direito da página principal de vídeos de nosso canal. Inscreva-se e deixe sempre seu comentário. Ele é muito importante para nós, pois mesmo sendo negativo, poderemos sempre melhorar e avaliar nosso trabalho. Gratidão por ouvir até aqui. Deixe o seu joinha. E em breve retornarei com mais informações. Até a próxima. E namastê a todos. Até todos. We have been nowhere near normal this year, and we're gonna